Shalom, Deus vos abençoe. Quero deixar convosco uma reflexão de fé, uma reflexão maravilhosa que vai nos ajudar bastante a saber o que nos trouxe a vitória sobre a morte. A todos que estão conosco pela Pedra Branca FM, pelo Facebook, Deus vos abençoe. Que Deus venha abrir o vosso entendimento para compreender as Escrituras. Veja, desta feita eu quero falar sobre este versículo maravilhoso que está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55. O apóstolo Paulo diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aí ele prossegue e diz assim: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. A morte carrega um aguilhão, que é quem? O pecado. Então, por que o apóstolo Paulo com tanta certeza diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Cadê? Porque ele estava convicto que Cristo trouxe esta vitória para ele. E para mim e para você. Onde está o teu aguilhão? Então vamos entender isso aqui claramente. Como é que se processou isto? Desta certeza, desta convicção que eu e você devemos ter. Observe. Vamos lá. Eu tenho aqui uma foto de um aguilhão. Você sabe, um aguilhão é uma vara com uma ponta de ferro afiada para tanger bois, chamado de aguilhada. Aquilo fura os bois, aquilo instiga o boi a andar. O que é? A morte porta um aguilhão. E esse aguilhão é o que? O pecado. O pecado é quem te fura, quem te instiga a ir para o inferno. É com a morte. A morte vem com o pecado te instigando a ir para o inferno. Porque a morte e o inferno será lançada no lago de fogo de enxofre. E nós vamos entender aqui o que é morte. Então, Cristo lá no Calvário nos deu esta vitória. Então aqui eu tenho uma foto de Cristo, uma foto minha, que eu quero ilustrar para vocês entenderem. E a foto de uma abelha, porque uma abelha também tem um ferrão. E uma vez que esta abelha ferroa e deixa seu ferrão, ela nunca mais pode ferroar ninguém, porque ela vai morrer. Pouco tempo depois ela morre. Então aí Paulo diz com tanta certeza: onde está, ó morte, a tua vitória? A morte foi fincada em um homem, então ela não pode mais me pegar, porque é como uma abelha. Uma vez que ela dá uma ferroada e deixa seu ferrão, ela não pode mais ferroar ninguém, porque ela vai morrer. O que aconteceu foi isso. Ó. Cristo pegou o aguilhão da morte lá no Calvário. Ele fez isto. Ó. O aguilhão da morte, que é o pecado, foi fincado nele. Isaías, o profeta, disse: ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, ele foi castigado para que eu tivesse paz. Ele recebeu a agulha da morte, que é o pecado, sobre si. Então, a morte veio, fincou o aguilhão em Cristo. Aí você vai entender. Quando foi fincado o aguilhão da morte, que é o pecado, em Cristo. Então, a morte agora, eu aceitei Cristo como meu Senhor e Salvador, aceitei esta vitória que Ele fez por mim no Calvário, Ele sendo meu substituto. Aí o que acontece? A morte não tinha mais aguilhão, que aqui agora ela está sem o aguilhão, ó. Agora tenta me ferroar, mas é em vão, ó. Não tem mais força. Então foi isso que o apóstolo Paulo falou: cadê, morte? Cadê o teu aguilhão? Cadê? Cadê a tua força? Acabou-se em Cristo. Tu não tem mais força de nada sobre mim, sobre a minha alma. Tu não tem mais força, porque
Tu fincaste o ferrão teu em Cristo. Quando a morte veio fincar o ferrão em mim, não tinha mais ferrão. Entendam? Aqui está ela tentando pegar agora e fincar isso aqui em mim, mas é em vão. Ó. É em vão. Não tem força. Não tem mais agulha. A agulha da morte é o pecado. Isto é o que todo cristão deve carregar consigo. Cristãos que realmente se arrependeram e aceitaram Cristo. A morte não pode mais me pegar. O pecado não pode mais me pegar. Porque Cristo fez isso por mim, foi o substituto. O que eu tenho que fazer é aceitar o que Cristo fez por mim. É saber que tudo é pela graça, por meio da graça. E ser grato por esta graça. Então vamos lá. O que é morte? O que é morte? Eu vou deixar aqui para você entender. Olha só. Morte é o quê? Morte é separação. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu fiz aqui duas ilustrações. Uma mostrando aqui o meu corpo. E aqui, esse de baixo, mostrando a minha alma. Certo? Quero que vocês entendam agora que o apóstolo Paulo diz com tanta certeza. Observe. Então o que é? Morte é separação. Quando eu morrer, Gutenberg, eu vou me separar do meu ente querido. O meu corpo, que veio do pó, vai tornar ao pó. Então vou se separar da minha família. Não tem jeito. Morte é separação nos dois sentidos. Separa-se o seu corpo dos seus entes queridos e separa-se a alma de Deus. O importante é tua alma partir com Cristo. Tua alma ter aceitado Cristo, porque você irá morar na presença de Deus. Então a morte não existirá, porque morte é separação. Olha só. Deixa eu completar aqui para você entender. Então o que ocorre? Observe. Quando eu, Gutenberg, esse corpo mortal aqui morrer, vai se separar da minha família. Não tem jeito. Minha família não poderá mais me ver aqui na terra. Separou. Mas aí eu tenho uma alma. E minha alma está segura com Cristo, porque eu aceitei o que ele fez por mim. Então ele tomou a agulha da morte. Então não existe morte. Não existe separação entre eu e Cristo, não. Porque eu aceitei o que Cristo fez por mim. Então minha alma vai viver eternamente com Deus. Então prepara a tua alma, porque teu corpo vai virar pó. E a tua alma, para onde vai? Para onde irá? Jesus disse, louco, hoje à noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens, para quem será? Jesus disse, de que adianta ganhar o mundo inteiro e vier a perder a sua alma? Cristo sempre deu prioridade à alma, porque essa alma minha vai habitar em um novo corpo e vai viver na presença de Deus. Caso contrário, se a tua alma não partir daqui, não aceitou o Calvário, não aceitou o que Cristo fez, será separada de Deus. Então, a primeira parte se separa do ente querido e a segunda parte se separa de quem? De Deus. E como é que acontece essa separação? Com a segunda morte. Como é que é a segunda morte, Gutenberg? Me explica, vamos lá. Olha só. Eu tenho aqui uma foto de Cristo. Tenho aqui uma foto como fosse a figura de uma alma. E tem aqui a foto do lago de fogo de enxofre. Apocalipse fala. Se tua alma partir desta terra sem Cristo, estás perdido. Sua alma vai ser... Sua alma está morta. E o que vai acontecer com sua alma? Ela será lançada no lago de fogo de enxofre, que isto é a segunda morte. Observe. Apocalipse 20,
Versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aqueles que não foram achados escritos no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Observe. Apocalipse 20, 14 e 15. Deixa eu voltar aqui para você entender. Olha. Sua alma precisa estar certa com Deus para você não ter a segunda morte. Morte é separação. Se sua alma estiver certa com Deus, você irá morar na presença de Deus, na presença de Cristo, eternamente com Ele. Então você não vai se separar dele. Mas se tua alma não estiver certa, o que resta para ela é o lago de fogo de enxofre, que é a segunda morte. A segunda morte é a aniquilação da alma. Virará cinza. Aqueles que não foram achados seus nomes no livro da vida foram lançados para dentro de um lago de fogo de enxofre. Esse lago de fogo de enxofre não é um lago de fogo que a pessoa fica queimando lá e Deus olhando você queimando, não. É um lago de fogo, o apóstolo João usou esta expressão porque ele viu almas sendo queimadas, corpos teofânicos sendo aniquilados. Então ele usou a expressão fogo porque fogo é o elemento que desfaz as coisas. É a aniquilação da alma. Como diz Salmo, os ímpios serão aniquilados. Então dá uma chance para a tua alma para que você não morra. Observe, ó. Para que você não morra, dá uma chance para a tua alma. Deixa eu voltar aqui para você entender. Eu tenho o meu corpo e tenho a minha alma. O meu corpo vai se separar dos meus entes queridos. Não tem jeito, um dia vai se separar. O meu corpo. Mas a minha alma? E a minha alma? Se a sua alma estiver pronta, ela nunca irá se separar de Deus. Nunca. Viverá eternamente, porque esta alma vai habitar em um novo corpo e viver eternamente com Deus. Caso contrário, se sua alma não estiver certa com Deus, você vai morrer de novo. Você vai ter uma segunda morte, que é a aniquilação da sua alma. Oh, meu amigo, dá uma chance para a tua vida, para a tua alma. Aceita o que Cristo fez. Cristo pegou a agulha da morte, que é o pecado. E o pecado é quem faz separação entre nós e Deus. Dá uma chance para a tua vida. Recebe Cristo. Recebe o Calvário. Recebe o que Ele fez por ti. Ele foi o teu substituto. Que Deus te abençoe e te ajude nesta reflexão. Fica na paz do Senhor. Inscreva-se no nosso canal Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. O nosso WhatsApp para contato é 83 8628 6747. Vem estar conosco nos nossos cultos. Rua Cândido Gambarra, sem número, Pedra Branca, Paraíba. O nosso tabernáculo se encontra na Rua Cândido Gambarra, sem número, Pedra Branca, Paraíba. Visite-nos, domingos e quarta, às 19h30. Eu estou à sua inteira disposição. Qualquer pergunta que você fizer pelo WhatsApp, nós estamos à inteira disposição. Fica na paz do Senhor. Amém.